Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da temporada do Básico Pod, o podcast do Básico do Brasil, mas que de básico não tem nada. Porque aqui tem muita informação, muito conteúdo, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para as nossas operações: a motivação e o engajamento dos times. Mas antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. Oi, Dani! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani do time de treinamento comercial. A gente vai ter uma manhã muito legal, muito bacana, mas vamos conhecer quem está aqui com a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Samira Vilano, trabalho com o grupo do franqueado Marco Xadá e há 17 anos na parte de gente e gestão. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença, Samira. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Carlos, faço parte do time de treinamento comercial e estou muito ansioso para o nosso bate-papo de hoje. Obrigada pela presença, Carlos. E como eu disse, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante nas nossas operações. E é por isso que a gente convidou aqui pessoas de peso para falar sobre esse tema. A gente sabe que a motivação ela é composta por duas palavras: motivo e ação. Então, a motivação de cada um ela é muito individual. Ela pode ser para pagar as contas, cuidar dos filhos, comprar a casa própria. Ou seja, não somos nós quem damos a motivação de cada um. Mas nós, como empresa, podemos engajar os nossos times, tornar o ambiente positivo para que ele seja mais feliz e, claro, para que ele consiga fazer o dia a dia dele com mais produção. Então, pensando nesse conteúdo, vamos iniciar a nossa discussão com a nossa primeira pergunta. Por que devemos engajar os nossos colaboradores e como fazemos isso em times tão plurais e diversificados, como a gente falou no nosso episódio anterior? Bom, eu acredito assim que as pessoas engajadas, elas melhoram o ambiente, elas são produtivas, elas são focadas. Então, a importância da gente engajar os colaboradores é justamente por esses motivos, né? Para a gente alcançar melhores resultados. E quando a gente fala, assim, de times plurais, times diversos, né? A gente tem, assim, hoje em dia, é uma pauta muito relevante e importante que a gente escuta muito falar sobre a diversidade, sobre a inclusão, né? E é isso que a gente precisa ter um olhar também quando a gente está fazendo a nossa contratação de times. Eu gostaria de compartilhar com vocês um caso nosso, que em 2022, então a gente trabalha essa questão de diversidade dentro da organização desde 2022, né? Nós fomos fazer algumas ações de empregabilidade para trazer funcionários extras para trabalhar dentro da empresa. E nós participamos de feiras de empregabilidade dentro da comunidade de Paraisópolis. Nós trabalhamos dentro da Casa 1, que é uma casa de acolhimento para o público LGBTQIAPN+. E recentemente fizemos também um mutirão de emprego que era voltado para as pessoas em situação de refúgio. E por que eu trago tudo isso? Porque quando a gente quer inserir pessoas plurais e diversas também dentro da organização, é importante que a gente participe dessas ações, desses eventos, para que a gente possa compreender o outro, né? Então, para mim e para as gerentes, a gente que vem participando há muito tempo dessas ações, literalmente a gente saiu da bolha, né? A gente conseguiu entender o outro de uma perspectiva diferente, né? A questão de quebrar os paradigmas, mudar preconceitos. E a gente sabe que a liderança é um papel fundamental para engajar os times. Então, quando a gente quer trazer pessoas de fora, é importante a gente ter esse olhar, a gente vivenciar para conseguir fazer esse engajamento do time como um todo. E é muito importante porque a gente também fala de empatia nessa questão, né? De você realmente entender as diferenças de cada uma dessas pessoas e como você consegue trazer mais práticas, porque acaba sendo uma prática de personalização. Então, o que pode engajar o Carlos pode ser diferente para a Samira. Então, é importante ter uma série de formas para trabalhar com esse time e não apenas um método, né, Carlos? Isso mesmo. E até falando, acho que do papel do líder, né? O líder ele tem que estar muito mais focado na ação ali nesse momento, principalmente para ter esse ambiente mais positivo, mais inclusivo para todos os colaboradores, do que de fato ali só no problema naquele momento.
A gente fala muito de engajamento das pessoas para gerar resultados, mas as pessoas, de fato, elas são os pilares de todos os nossos negócios. Então, vocês que são líderes, principalmente, precisam estar mais atentos ao como está esse ambiente. Qual que é o ambiente que a gente está proporcionando? Nem sempre é um ambiente ali propício, mas falando para financeiro, mas do quão acolhida essa pessoa está sendo dentro do ambiente de trabalho, principalmente. Carlos, trazendo até essa sua fala e pensando no momento agora de Natal, final de ano, muita gente nova chegando. A Samira falou sobre conhecer as pessoas, e aí a gente não tem um tempo hábil de conhecer todo mundo tão profundamente. O que que você pode trazer de dicas para a gente aplicar na prática em loja? O que que a gente pode fazer para manter esses times engajados num período que é tão movimentado, é tão corrido, que a gente precisa dessas pessoas animadas, engajadas, envolvidas, mas que a gente sabe também que o tempo ali para a gente executar no PDV ele é curto. Sim, totalmente. A gente entende que neste final de ano, né, falando de Black Friday, falando de Natal, nós temos uma volumetria maior de pessoas dentro de loja e o nosso foco fica muito na venda. Só que para a venda ali aconteça de fato, a gente precisa de quem? Das pessoas ali ao nosso redor. Tem algo que eu acho que é muito positivo a gente usar no nosso dia a dia, que é o patrocínio positivo, digamos assim, que é reforçar a boa ação daquele colaborador, de fato, ali no coletivo. Então, poxa, ele fez uma entrega dentro do esperado naquele momento, traga isso para o coletivo, reforce aquela boa ação, porque deste modo a gente vai estar ali moldando um pouco o comportamento dele para ele ter essas entregas dentro do que a gente espera. E o bacana é, sei que nós estamos muito focados no objetivo final, que é a entrega da meta. Porém, se você, que é o líder ali dessa ação, não está no PDV, não está acompanhando aquelas pessoas, não está direcionando ali, não tem uma comunicação muito clara e efetiva, eu entendo ali que esse objetivo ele vai ficar meio vago. Então é importante estar presente, direcionar, acolher essas pessoas e mais ali do que focar de fato ali só no problema, trazer a ação para a evidência. Como a gente vai chegar naquele ponto, né, de entregar a meta, de entregar o PA naquele momento principalmente? Então acolha. Acho que o acolher e estar presente, acho que é fundamental nesse momento principalmente. Até falando de extra Natal. Pode ser o primeiro Natal daquela pessoa dentro do varejo. Então talvez ela nunca teve vivência ali, de fato, com uma pilha. Pra gente é fácil falar uma 201. Mas se eu for falar uma 201 para um extra Natal, gente, o que que é uma 201? Ele vai pensar em tudo, menos que a nossa camiseta mais vendida ali dentro da nossa operação principalmente. É isso mesmo. E até pelo cuidado que você comentou, Samira, que hoje vocês têm com o grupo, de se preocupar com toda essa diversidade. Como que você traz pra gente agora, você que tá aí prestes a encarar mais um Natal, né, já há tanto tempo no varejo, como que é esse cuidado de implementar essas práticas neste período de final de ano? Olha, eu acredito muito da gente fazer o básico bem feito, né. Então quando o Carlos fala, eu, penso que o início está no recrutamento e seleção. Então, trazer as pessoas que se identificam com a marca, que se identificam com os valores da empresa, já é um grande primeiro passo. Contratou as pessoas, fazer um bom acolhimento, né. E o que está relacionado ao acolhimento? Então o gerente receber esses novos colaboradores, né. O gerente é como você convidar alguém para ir na sua casa, né. Você tem que estar lá para abrir a porta, para receber aquela pessoa. Sabe, providenciar um bolinho, um cafezinho, apresentar aquela pessoa para a equipe, preparar até a equipe um dia antes, dizendo: "Vamos receber as pessoas, os extras", né. Já deixar tudo pronto, uma sacolinha com o uniforme, com o crachá, né, com uma cartinha de boas-vindas, a gente faz isso, essa cartinha de boas-vindas, eles adoram, né. Por quê? Porque eles se sentem realmente acolhidos, eles se sentem partes, eles se sentem pertencentes àquele grupo e àquele momento que eles sabem que eles vão estar lá, por um período né, que é determinado, mas que eles vão se sentir, parte da equipe e vão engajar, com certeza, para alcançar os bons resultados. Muito bom. E você trouxe um tema muito legal, que quem participou do Treinar é Básico, a gente falou muito sobre isso, né, da importância de fazer as boas recepções,
de mostrar a equipe, os espaços, a comodidade ali da loja. Isso realmente tem tudo a ver com como a gente vai engajar os nossos times, né? E também temos aqui em treinamento, né, a gente fala muito que as pessoas, elas executam processos e esses processos geram resultados. Então a pergunta que eu queria fazer aqui, e apesar de todos nós sabermos um pouco da resposta, eu queria ouvir dos nossos convidados. Investir em engajamento, investir nessas pessoas e investir nem sempre tem a ver com dinheiro, né? Também tem a Na ver com maioria tempo. das vezes, não, né? Exatamente. Tem a ver com tempo, dedicação, vontade de fazer. Investir nas pessoas gera resultado? Melhoram os resultados? E por quê, Carlos? Nossa, acho que com toda certeza. A gente fala muito desse acolhimento desde o primeiro momento ali da contratação da pessoa dentro do salão de vendas, para que ela se sinta ali de fato dentro de casa. Só que quando a gente fala ali de investir, a gente já pensa de fato no financeiro. Só que às vezes a gente está investindo um tempo, de fato ali para acolher aquela pessoa, para direcionar aquela pessoa. Então acho que o ponto principal ali, o maior investimento que a gente vem a ter, acho que neste fim de ano principalmente, é o como a gente está investindo o nosso tempo nas nossas pessoas principalmente. O quanto tempo eu estou me dedicando ali para direcionar, para comunicar e para de fato ali focar essa pessoa no que eu preciso neste momento de fim de ano, do que de fato ali só no problema. Até falando, eu já fui gestor por um certo tempo, né, dentro de Hering principalmente, e às vezes é muito comum a gente cair na pilha do colaborador, digamos assim, onde o quê? A gente foca só no problema. Só no problema. Então, o nosso colaborador, É ele vê quase o que quê? cultural, né? Exato. Então, nosso colaborador, ele vai fazer o quê? Ele vai espelhar aquilo também. Ele vai focar no problema ao decorrer de todo o mês. O ambiente da loja, ele fica pesado, fica cansativo. A gente chega com aquele ar de fato, nossa, eu vou trabalhar mais um dia. Nossa, esse vai ser meu último dezembro dentro dessa É o loja. Eu meu não último aguento mais. Natal no varejo. Quem nunca pronunciou essa frase, né? Até você que tá em casa aí, eu acho que provavelmente a gente sempre fala isso. Eu falo há quase 13 anos, seria meu último Natal no varejo. E querendo ou não, a gente tá aqui, a gente ama essa loucura. E eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer não é financeiro, é de tempo. O quanto eu estou me dedicando para aquela pessoa, para que ela veja ali de fato que o varejo é uma oportunidade para carreira, é uma oportunidade para ela se desenvolver e é um ambiente ali de fato educacional. Porque o varejo é uma escola e vai depender muito da postura do líder, principalmente naquele momento, para deixar esse ambiente receptivo, para deixar ele acolhedor, principalmente, para que a pessoa se sinta à vontade para compartilhar ali muitas das suas ações. Sejam ali boas práticas, sejam as dores, principalmente, para que o ambiente ele de fato seja propício para alcançar resultados. Pensando, até nessa sua fala, Carlos, a gente sabe que, de novo, a gente comentou aqui, é muita gente chegando. Como é que a gente leva para o gerente da loja, para o pessoal que está em casa, na prática, como executar isso? Vocês entendem que é uma boa prática a gente ter o padrinho ou a madrinha para aqueles extras? No sentido de, óbvio que o gerente precisa receber a pessoa, fazer uma boa integração, um bom acolhimento, mas ele não está 24 horas por dia na loja, a gente espera que não fique, a gente quer que cada um consiga cumprir ali o teu horário da melhor forma. Então, ter os padrinhos, aquela pessoa que, olha, você é responsável por este colaborador, né? Pegar um colaborador mais experiente. Isso vocês acham que funciona? Funciona super, até porque nós adotamos essa prática, né. Eh, e eu acho que ele é positivo para os 2 lados, né. Para aquela pessoa que está chegando, então ela sabe com quem contar na ausência do gerente, porque realmente o gerente não está 100% do tempo em loja. E para a pessoa que é o padrinho ou a madrinha, também, porque aquela pessoa ela se sente valorizada. Né, ela: "Olha, que legal, o meu gerente ele reconhece essas minhas características". Então, a gente sabe que as pessoas quando elas se sentem, reconhecidas, valorizadas, elas vão dar o melhor delas, né. E nesse momento eu acredito ser fundamental, até para o engajamento desse extra com o todo. Então eu acho muito positivo, é uma prática que a gente adota. Que legal. E
Quais outras práticas, falando de engajamento de pessoas, vocês acham que a gente pode dar como conselhos mesmo para os nossos telespectadores, que também vão passar por esse Natal? Muitas pessoas que vão passar pelo primeiro Natal, a gente sabe que esse período. E aí eu falei Natal, mas na verdade até me corrijo, Black Friday, né, que tá aí batendo na nossa porta, que também é um momento muito importante para o nosso varejo. Quais conselhos, vocês que já foram do varejo, Carlos, tanto tempo, né? A gente fala bastante aqui, às vezes, entre a gente. Ele foi da loja, ele tem isso muito vivo e é muito legal toda essa experiência que ele tem. E você também, quais outros conselhos vocês dariam para os nossos telespectadores? E assim, pessoal, vamos engajar os nossos times nesse período? Legal. Eu acredito que a gente precisa utilizar o que a gente já tem, e a gente tem uma excelente ferramenta, que é a plataforma Hering, né? Então, no Treinar é Básico, foi falado muito da questão do líder treinador. Então, para que a gente alcance bons resultados, a gente precisa treinar, a gente precisa desenvolver as equipes. E existem treinamentos a longo prazo e a curto prazo, né? Semana passada nós estávamos com os nossos times de gerentes e nós montamos, então, o que a gente vai passar para esses colaboradores extras que estão entrando no final do ano. E aí nós separamos em 3 dias de treinamento, né? O primeiro dia é o estoque, o segundo dia é produto e o terceiro dia é atendimento, falando no vendedor, tá? Porque também nós preparamos para os auxiliares. E o que a gente priorizou? A gente priorizou unir o conteúdo com a prática, né? Então, falando de produto, o gerente ele vai organizar todo um espaço, levar um notebook, acompanhar, dentro da Academia Hering, nós selecionamos lá Hering adulto, né? Então, ele vai conhecer ali, através dos vídeos da academia, todos os produtos, o gerente do lado, acompanhando para tirar dúvidas naquele momento, e depois eles vão para a prática, eles vão para a área de vendas, eles vão para o estoque, para conhecer, para sentir o produto. Então, eu acredito que para que a gente engaje, né? Porque como é que a pessoa vai vender? São tantos produtos, Exatamente. como é que ela vai conhecer num curto tempo de espaço? Então, quando a gente dá boas ferramentas, a gente acompanha, com certeza o resultado final vai ser muito bom, é positivo. Com certeza. Inclusive aqui, ó, vou dar uma chamadinha, porque a gente tem integração de Extra Natal lá na academia disponível para vocês. Então não deixem de colocar esses times novos para participar, para ver a integração. O time de treinamento criou um material para ajudar vocês. O que eu preciso falar nesses primeiros dias? Então, primeiro dia da integração do Extra Natal disponível lá na academia, com tudo que ele já precisa saber rapidamente para conseguir executar ali os primeiros dias de trabalho dele. Então não deixem de fazer isso com o time novo, porque já é uma forma da gente abraçar, engajar e trazer essas pessoas para a nossa integração. E vale reforçar para quem ainda não fez o cadastro, né? Então, se você ainda está sem acesso, procura o seu gerente para você fazer o seu cadastro, ou o time de gerente também, o time de treinamento está à disposição, porque tem muita informação legal lá. E a Samira, ela trouxe um ponto que eu acho muito importante, que é essa questão do empoderar esse colaborador, né? Então, como ele vai fazer um processo de venda mais assertivo, como ele se sente seguro na frente do cliente, para de fato trazer essa experiência positiva que a gente tanto deseja, se ele não tem o repertório para isso. Então, boas ferramentas e bons treinamentos engajam e empoderam, certo, Carlos? Sim, totalmente. A gente fala muito de pessoa certa no lugar certo, nos momentos de alto fluxo. Só que para a gente ter a pessoa certa no lugar certo, ela tem que estar segura do que ela está fazendo, ela tem que se sentir ali capaz do que ela está desenvolvendo dentro da loja, principalmente, para que ela leve esse ar de especialista, principalmente para o nosso consumidor. Então, aqui, como a Samira trouxe, né, a gente acaba empoderando ali o nosso padrinho, digamos assim, que vai recepcionar esse extra. E do mesmo modo ali que ele vai se sentir empoderado ao recepcionar esse extra, vai passar todos os conhecimentos dele ali da loja, principalmente, é muito bacana que você, né, você gestor que está em casa ouvindo a gente, que você dê ali um direcional simples para esse extra também. Porque ele está entrando na nossa loja, pensa que é o primeiro Natal dele, é o primeiro contato com a marca, é um período extremamente curto. Então, nós ali, vocês que estão ali com o papel de líder principalmente, não deleguem algo que seja muito trabalhoso, né, digamos assim. Então, deleguem tarefas simples, dobrar, repor, passar, que essa pessoa terá muito mais energia ali para aplicar dentro do PDV do que a gente talvez direcioná-la para um trabalho que seja muito administrativo ou para algo que tenha muitas etapas. Essa pessoa provavelmente se sentirá perdida, a gente não vai ter um tempo talvez muito eficaz para acolhê-la ou para direcionar ali principalmente. Então, acho que o ponto principal é muito dar uma tarefa simples.
Poxa, eu tô recebendo um vendedor. Maravilha, o vendedor ele vai ter que ter a mesma qualidade de atendimento que o nosso vendedor efetivo. Perfeito. Qual que é o nível que a gente vai entregar para ele? Qual que é a meta? Quais são os indicadores que a gente está cobrando? E principalmente o como, né, esse padrinho está direcionando essa pessoa para recepcionar, para interagir e para fidelizar os nossos clientes. Para os apoios, né, que são os nossos famosos assistentes, a mesma coisa. São tarefas repetíveis, né, que nós temos ali no dia a dia. Então, poxa, mesa da 201, ela precisa estar reposta a todo momento. O como a gente engaja essa pessoa, como a gente direciona ela para que ela faça isso ali ao decorrer do dia. É um trabalho que vai chegar um momento que vai ser um pouco cansativo? Sim, concordo. Só que para quem tem aqui 10, 15, 20 anos de varejo, a gente entende que o processo e o fluxo que nós temos dentro de loja é o mesmo. Ele tem que ser repetido ali todos os dias, a todo o momento, principalmente. Então, acho que o papel do líder ele é muito de dar essa clareza para esse extra que está entrando, dar um foco para ele dentro de loja, para que ele não se sinta perdido. O gestor sempre vai estar ali com um olhar de helicóptero, digamos assim. Ele Sim. vai estar olhando para a operação inteira. Sentiu que a pessoa está perdida? Direciona, coloque ela numa outra tarefa que ela consiga ali executar com mais Esse propriedade. acompanhamento é muito importante, né? Exatamente, o estar presente, essa dedicação de tempo ali é o que vai fazer a diferença, principalmente nesse momento. Não é só delargar só porque ele é Exato. um extra Natal. Ai, não, eu sei que ele vai ficar comigo só até o dia 24 de dezembro. Não vou me estressar. Não, pelo contrário. Você vai se estressar sim, você vai acompanhar sim, porque esse seu investimento ali, esse tempo que você vai gastar com ele, é o que vai fazer a diferença ali no seu atingimento de meta, principalmente. E sabe que você trouxe uma frase que eu acho muito bacana ali de tarefa simples, né? Às vezes a gente subestima, né, as tarefas simples. Então, mas ele vai só dobrar. Nossa, o que ele mais. Olha o tanto que ele desafoga o time se ele estiver só dobrando. Mas ele vai só tirar um cabide na fila. Não é só. Assim, tirar o cabide na fila multiplicado pela quantidade de clientes que você tem numa fila. Quanto você vai economizar de segundos em vários clientes que no final economiza 5, 10 minutos de tempo de fila. Então, as tarefas simples, elas não podem ser subestimadas, Exato. porque elas vão desafogando a operação para que a loja continue bonita, para que a loja continue em ordem, para que o vendedor possa ter mais tempo de focar na venda e não no processo operacional da venda, né, na conversão, converter mais clientes. O fluxo aumenta muito nesse período, né? Então, o quanto a gente também precisa ter essas pessoas importantes fazendo aquelas tarefas que às vezes a gente subestima. Desculpa, gente, é o meu lado operação de loja falando mais alto. E a gente fala muito, sobre a importância da experiência 360, né. Muitas vezes, como a Dani falou, se a gente subestima uma determinada tarefa como: "Ah, ele vai só dobrar", mas aquela dobra vai impactar na experiência do cliente, que vai visualizar melhor um produto que vai estar disposto para ser provado, para ser levado, para ser colocado numa embalagem de presente. Então essas pequenas tarefas, quando todas juntas, elas transformam esse 360 e levam à experiência de compra que a gente tanto quer. E até para sair um pouco e desmistificar essa ideia de que, mas no Natal é tudo bagunçado, na Black Friday é tudo. O quanto essas pessoas são importantes justamente para que a gente tenha uma experiência mais tranquila possível, né? E para que o nosso cliente saia sempre muito feliz. Porque, como a gente falou muito no Treinar é Básico, tudo começa com as pessoas e termina nas pessoas também. A gente está falando aqui da importância de engajar os nossos times para executarem bons processos, gerando bons resultados, que tudo tem a ver com a experiência do nosso cliente no final, né? É ele que a gente quer fazer voltar e voltar feliz das próximas vezes. Pessoal, vocês querem fazer algum comentário final antes da gente encerrar o nosso episódio de hoje? Eu gostaria de pegar um gancho na sua fala, porque para que a gente engaje o time todo, e quando a gente fala do auxiliar, né, a gente está mostrando essa importância dele, né? Então, todo mundo é importante dentro da loja para que a gente consiga entregar um bom resultado. Com certeza. Então, o papel do líder e do gerente é mostrar a importância que aquela pessoa tem, né? Então, não é só uma dobra, né? Então, vocês aqui disseram isso. Então, quando a pessoa entende o seu valor dentro da operação, ela vai se engajar. Exatamente. A importância que o colaborador tem faz com que ele
torne a dobra algo que é super relevante, né? Ele entender o quanto aquilo é importante e não é só, só dobra essa mesa, ou só devolve esse provador, ou só faz o processo. Acho que a tua fala, Samira, traz muito essa força que a gente precisa ter nesse momento. E é muito bom ouvir isso de quem é do campo, tá vendo, pessoal? Não é só a gente que fala isso, não. Ó, a Samira é do campo e tá trazendo essa informação que a gente tanto fala para vocês também. Obrigada, Samira. Foi incrível a tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Carlos. Obrigada, Samira. Obrigada, Dani, também. E a todos os nossos telespectadores, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso Básico Pod. O Básico Pod, podcast do Básico do Brasil, mas que de básico não tem nada. Porque como vocês viram aqui, tem muita informação, muito conteúdo e muito aprendizado. E o melhor de tudo é que a gente só tá no começo. Então a gente se vê no próximo episódio falando sobre mais temas que vão agregar muito no seu período de final de ano. Até lá!